Olá, amigos da Rede Sul de Notícias. Hoje é uma segunda-feira diferente para nós. Vocês já acompanham o nosso tradicional trabalho de final de tarde, das segundas, quartas e sextas. E hoje nós optamos em fazer um formato um pouco diferente desse nosso ao vivo. Eu, Rogério Thomas e Cristina Stech, diretora da Rede Sul de Notícias, em acordo com a redação e com o nosso departamento de marketing, optamos hoje em fazer um trabalho especial voltado à memória de Jauri Gomes. Todos nós, na quinta-feira, fomos pegos de surpresa, todos os meios de comunicação do Paraná e muitos de outros estados, com a notícia da morte, do falecimento do comunicador Jauri Gomes. E não teve uma redação, não teve um jornalista ou um comunicador do Paraná que seja, que tenha tido um pouco de convívio com o Jauri, que não ficou tocado, sensibilizado, sem reação naquele momento de ter que dar essa informação tão forte para todos nós. Então hoje nós optamos em fazer um trabalho um pouco diferente, mostrar um pouco de quem conviveu mais com o Jauri Gomes e de um pouquinho da sua história. E no final desse nosso bate-papo, nós temos uma pequena surpresa para vocês. Cristina, boa tarde. Tudo bem, Rogério? Tudo bem? Você que está aí nos acompanhando. Na verdade, eu acho que, embora a gente soubesse que o Jauri estava doente, com uma doença terrível, né? Que é uma doença que te consome enquanto você está vivo, né? Ela fica te consumindo internamente e, por essa situação, os pacientes que sofrem dessa doença, eles estão mais propícios, teoricamente falando, a partir deste plano para um plano mais elevado, antes do que nós que somos saudáveis, vamos assim dizer. Então, por mais que a gente soubesse que ele estava internado, que o estado dele na última semana se agravava cada vez mais, quando você recebe a notícia de que fulano morreu, o soco no coração é muito grande, né? Ainda mais considerando se tratar do Jauri Gomes. Eu digo ainda mais em se tratar dele porque ele era uma pessoa que vivia a vida no real sentido da palavra e de forma intensa, né? A gente que acompanhou, mesmo que de longe, esses 2 anos e meio, aí, quase 3 anos da doença, a gente sabia que mesmo com dor, ele estava trabalhando, ele estava sorrindo, ele estava fazendo as pessoas sorrir. Quantas vezes a gente se encontrou em eventos à noite, ele contando piada, conversando. Eu lembro que numa ocasião eu abracei ele, assim, cheguei e fui dar um abraço nele e peguei em alguma coisa, eu falei, você está usando algum aparelho? Ele falou, Cris, eu estou fazendo químio, né? Então, ele fazendo quimioterapia, no meio de um evento social, contando piada, conversando, que a gente conversava na época, o secretário de Indústria e Comércio, o Sandrinho Abdanur, estava junto, e o Sandrinho, eu lembro que ele falou para mim, Cris, a história do Jauri é um case, é digno, sabe, de imortalizar de alguma forma, sabe, até de estudar pela vivacidade que ele tinha, apesar da doença. E o Jauri tinha um diferencial para quem conviveu mais próximo. O pessoal da Rádio T já continua contando isso porque é um fato muito difícil de superar. Vai levar um certo tempo até que cada um dos comunicadores assimile quem foi Jauri e conviva com a dor da perda. Mas o Jauri era uma pessoa que ele fazia questão, ele não quer que ninguém force voz, que ninguém copie fulano, copie ciclano. Ele incentivava as pessoas a cada uma criar o seu estilo próprio. Sim. Cria o seu estilo e tenha conteúdo, o resto vem com o tempo. Essa era a frase dele. O Jauri era uma referência na região, a gente que cobre bastante região. As prefeituras, seja de partido A, partido B, independente da situação política de cada município, eles faziam questão de ter o Jauri na principal atração do aniversário da cidade ou de algum outro evento. Qualquer outro evento, né? Porque era público garantido. Né? A presença do Jauri fazia bem para eles, e isso era um fato. O Jauri, em qualquer evento que tivesse, ele era quase tratado como a maior autoridade que estava ali. Pois é, você se referiu agora há pouco à questão dos próprios parceiros. Até brinquei com o Motoco, né, com o Juca Bala, no momento em que eu encontrei com ele no velório, que eu falei, e agora? Claudinho sem bochecha, né? O Juca Bala sem o Jauri, né?
E ele me respondeu que não dava nem para pensar ainda como que seria, né? Mas eu fico imaginando o público, sabe? Porque é o que mais as pessoas questionavam no dia do velório, que chegavam para a Mônica, pelo menos no momento que eu estava ali com ela, e eles questionavam como vai ser os nossos finais de tarde a partir de agora. Os sábados pela manhã. O Jauri. Os sábados pela manhã, ele com o Paulinho Ribeiro também já era uma tradição, o programa deles aos sábados, então faz falta. Eu senti esse sábado agora pela manhã, tentei acompanhar ainda, vai fazer falta e vai levar um bom tempo para que o público e as pessoas próximas, a gente conviveu com um lado profissional do Jauri intenso mesmo, vai fazer falta. Eles vão levar um bom tempo para tentar assimilar e ver que realmente não volta mais. Pois é, eu lembro assim quando eu conheci o Jauri, né? Foi na década de 80, ali, de 85 para frente, e Guarapuava vivia muito a época dos festivais das canções, né? Existia o Bar Esperança, depois o Ponto Bar, que eram redutos ali no entorno da Unicentro, e um desses bares, que era o Bar Esperança, eles realizavam muitos festivais, assim, rápidos, né? Relâmpagos e tudo mais, e o meu marido Orlando cantava, né? Na época, participava desses eventos, e o Jauri, acho que foi o segundo dia que ele chegou de Santa Maria do Oeste e cantou uma música do Fagner, né? Então, aquele jeitinho dele, gordinho, baixinho, né? Mas já brincalhão, eu lembro que ele veio, o Orlando também cantou uma música do Fagner, então ele chegou na mesa, começou a conversar com a gente, e a partir dali a gente entabulou uma amizade. Mas o que eu digo é que o meu relacionamento com o Jauri era um relacionamento muito, acho que até especial, porque a gente não era amigo de um frequentar a casa do outro, embora eu tenha ido tomar café com ele 6 horas da manhã, né, comer virada de feijão, farofa de ovo frito, linguiça, bacon, gente, pinhão assado e café preto, que era a comida que ele costumava fazer, né, ele mesmo preparava, e aí um dia eu fui até lá. E agora, por último, eu acho que uma das últimas visitas que ele fez na semana da sua travessia, vamos assim dizer, ele foi 2 vezes na minha casa e ficou à vontade dele dar uns mergulhar, nadar no lago que a gente tem em casa. Mas eu me senti assim muito privilegiada com essa deferência dele, né, de querer estar na minha casa. E ele foi 2 vezes seguidas, assim, diferença de 1 ou 2 dias. Mas assim, aquela amizade mesmo a gente não tinha. Eu acho que era uma admiração profissional mútua, eu acredito que seja. Mas o pouco da convivência direta, assim, pessoal, que a gente teve com ele, é uma marca, assim, que nunca vai sair. É uma coisa que ficou tatuada no coração e na alma, né? Pela ética, pela aquela vivacidade dele, pela maneira, sabe, dele fazer as coisas na vida dele. Eu lembro quando ele entrou na política, a gente conversou muito isso, e eu perguntava para ele: veja a tua trajetória de humorista, de artista, de comunicador, e de repente você querer ser o prefeito de Guarapuava. E ele pensava nisso, que ele queria, porque ele achava assim que ele podia ajudar as pessoas menos favorecidas, que realmente são as que mais precisam do poder público, né? Então, mas ele foi até um ponto, algumas vezes ele esteve aqui conversando com a gente, e ele foi até um ponto que ele falou: peraí, não é o meu chão, não é pra mim, não é a minha vibe, não quero mais. Se desfiliou, entregou a partida e foi viver a vida dele, né? O Jauri, lamentavelmente, é aquela história que quando você quer fazer alguma coisa, faça. Não vá protelando. O Jauri era para estar com a gente aqui em várias oportunidades, e sempre, assim como nós éramos para estar com ele em várias oportunidades. Foram anos. Hoje dá. Daí à tarde, não dá. Amanhã dá. De tarde, não dá, não deu. Então nós lamentamos muito, nós, Rede Sul, de não podermos ter contato com o Jauri nesse ambiente, nessas cadeiras, frequentando
com mais assiduidade, mesmo o nosso canal de comunicação, que a gente sabe o quanto ele valorizava, não só a Rede Sul. O Jauri era diferenciado até nisso. Não tinha uma informação que ele desse, ou no T-News, ou no programa com a Mônica, ou até mesmo no sábado, que ele não citasse a fonte. A questão ética, né? Ética, ele preservava a parte profissional acima de tudo. Ele dava informação e falava de onde estava extraindo aquela informação. Isso hoje é uma raridade. Né? Nós vivemos num meio de comunicadores onde muitos plagiam, pegam informações e não citam as fontes. O Jauri não tinha disso. Então, o nosso respeito pelo Jauri profissional, ele é intocável, insuperável e inesquecível também. Pois é, então, em agosto, para você que está nos assistindo, eu, a Thaís, Nikele e o Lafite, a gente foi até a Rádio T para fazer uma invasão no programa O Bolicho, né? Para ver como que ele e o Juca Bala faziam o programa, como que eles se comportavam, os improvisos, né? Porque é uma coisa assim, ele tinha uma criatividade, assim, uma coisa fora de série. E no final da entrevista, como foi a Thaís que fez, inclusive, ele me chamou e falou que gostaria de dar uma entrevista especial para mim. E que eu poderia fazer a pergunta que eu quisesse em relação à doença, a maneira como ele encarava isso. Eu confesso para vocês que foi foi uma entrevista simples, mas uma entrevista muito difícil para eu fazer. Porque você tratar de uma doença, de uma pessoa que está doente, sabe? Você falar sobre a importância da vida para aquela pessoa. Então, foi uma entrevista assim, bem emocionante e que ele não falou explicitamente, mas ele deu a entender que seriam as últimas palavras dele depois que ele não tivesse mais nesse plano. E como o Rogério falou, quando a gente soube da notícia, da triste notícia da Quinta-feira Santa, e isso eu acho muito bacana porque você veja até os dias em que, sabe, não sei se a gente escolhe ou se a gente é escolhido, né, para sair dessa vida e para ele. Foi na quinta-feira e ele foi enterrado na sexta-feira santa. Eu já era um homem de muita fé, né? Então, a gente não teria condições, eu psicologicamente falando, não teria condições de editar a entrevista, assim como o Lafite também não conseguiu. E daí, numa conversa entre nós aqui, Departamento de Jornalismo, e com o próprio Lafite, a gente decidiu que lançaria essa entrevista hoje. Mesmo porque já passou um pouco, foram muitas homenagens no dia e na sexta-feira. Seria, né? Mais uma. Né? Seria mais uma. E essa era para ser a especial. Justamente. Então, a gente vai deixar vocês com a impressão que o Jauri tinha, como ele encarou a doença, como que ele encarou, como ele passou a valorizar as coisas tão simples, principalmente a família, os filhos, a Mônica, sabe? Ele fala desse amor à família dele, ele fala assim, como ele se agarrou com toda a força que ele tinha nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes para que ele vivesse mais. E que fique como uma lição para a gente, né, Rogério? Que a gente não deixe realmente nada para depois. E que a gente tenha muita fé na vida. Em tudo que eu tenho escrito sobre ele, eu costumo dizer, até me apossando de uma das frases, de uma das músicas mais lindas do Milton Nascimento, Maria, Maria, né? Então, eu digo que o Jauri foi uma pessoa que sempre teve a estranha mania de ter fé na vida. E que a gente tem essa estranha mania, sabe? Em todos os momentos da nossa vida. Não vamos deixar nada para depois, porque a nossa vida é um sopro, né? É uma vela acesa, bastou um sopro e a gente não está mais aqui. Então, fique agora com o Jauri e a sua estranha mania de ter fé nessa vida.
Quando você descobre que você está com uma doença, no caso com o câncer, você sempre está acostumado a ver as pessoas conversarem, fulano está com câncer, não sei quem está com câncer. Quando chega a notícia para você está com câncer, você perde o chão, né? Naquele primeiro momento você enfrenta muita dificuldade em aceitar naquele momento, isso é normal, né? Mas hoje nós sabemos que a medicina está bastante evoluída, então você vai se adaptando, você vai entrando naquela ideia e vai aceitando e vai fazendo o tratamento. O tratamento é um tratamento muito longo e isso vai desgastando você também, né? Eu já estou há mais de 2 anos e meio fazendo tratamento. Então, isso, quando você me pergunta qual o meu maior desafio, é justamente isso, né? É o tempo de tratamento, né? Eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que faz tratamento, seja qualquer doença que tenha um tratamento longo. Então, o maior desafio é você manter o foco, né? E manter, né, a tua estabilidade justamente por ser um tratamento longo, por ser um tratamento difícil, né? Porque a quimioterapia ela tem os efeitos colaterais, dependendo da quimioterapia que você está fazendo, ela tem vários efeitos colaterais. Então o maior desafio, na verdade, é você enfrentar o tratamento por um longo período. A vida passa a ter um outro sentido, ou você passa a olhar de uma maneira diferente? Muda tudo, Cristina. Muda tudo e quando você se depara com uma situação dessa, a tua vida muda. Mas você precisa de ter alguns alicerces, né? E quando você encontra esses alicerces, principalmente na tua família, né? Eu, por exemplo, tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa maravilhosa, que me ajuda a cada dia, me ajuda a cada momento a enfrentar, né, essa doença, enfrentar esse momento com a cabeça erguida, com bastante humor, né? Então, tem os momentos difíceis? Claro que tem, né? Nós não somos máquinas para... E eu sempre falo, por que eu falo da família, por que eu destaco a minha esposa? Porque a minha esposa que enfrenta junto comigo os meus momentos de fraqueza. Aquele momento em que, aquele dia que você acordou e que você não está bem, quem que ajuda você a levantar? A minha esposa, são os meus filhos, né, que me ajudam a ir em frente na caminhada. Então, quando você tem esses alicerces, tudo fica mais fácil, né? A fé ajuda? A fé é tudo, né? A fé é tudo. Para mim, eu desde o primeiro momento, eu me coloquei no colo de Deus, né? Eu sempre falei, não, eu lembro quando eu estava indo para a cirurgia, eu recitei o Salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fui para a cirurgia, e a cirurgia não tinha muita garantia, né? E aqui estou, né? Mais 2 anos e meio fazendo tratamento, enfrentando essa... Então, a fé, eu sempre rezo, né? Oro todos os dias para que Deus ilumine os médicos, né? E ilumine todas as pessoas que estão em volta para que me ajudem, né, a eu passar por esse momento. Então, para mim, a fé é tudo. Agradeço a Deus todo momento por eu poder vir trabalhar, poder cuidar dos meus filhos mesmo com a doença, cuidar da minha família. Então, isso para mim, a fé é tudo. Pois é, o que chama a atenção em você, Jori, que a gente já se encontrou diversas vezes em festas e ao mesmo tempo que você está ali rindo, fazendo os outros darem risada, a gente gargalhar junto, você está fazendo quimioterapia ao mesmo tempo. Como que acontece isso? Cristina, na tua cabeça? Assim? Eu já tive momentos assim, momentos muito difíceis, né? E quando um dia eu estava olhando os meus filhos brincando, e a Mônica fazendo janta, e eu estava deitado assim, num momento bastante difícil, assim, com reações da quimioterapia, né? E aquele momento assim muito difícil, quando eu olhei assim para os meus filhos, olhei para a Mônica fazendo janta, meus filhos brincando, eu falei, não, eu tenho milhões de motivos para lutar, né?
Eu não posso me dar o luxo de me entregar. Eu tenho milhões de motivos, eu tenho um trabalho que eu amo, consigo ainda trabalhar mesmo com as quimioterapias, mesmo com a doença. Então, o que eu pensei? É aquilo que todo mundo fala, mas a gente fala da boca para fora. Eu falava isso antes mesmo da doença, mas era mais da boca para fora. E hoje não, hoje é o que eu faço. Eu falei, não, eu vou viver um dia de cada vez. Né? E eu comecei a viver um dia de cada vez. Então eu acordo de manhã, agradeço a Deus por ter acordado aquele dia, venho para o meu trabalho, faço tudo que eu tenho que fazer e à noite eu encerro aquela noite, encerro o dia, né, com a minha família. Então é justamente isso, né? Você viver um dia de cada vez. É o que a gente deveria fazer em todo momento, não só depois de uma certa doença. Então eu aprendi assim, né? Então eu vivo um dia de cada vez. Então se eu estou fazendo quimioterapia, o que temos para hoje, o que temos para hoje, quimioterapia, né? Graças a Deus que temos a quimioterapia, né? Eu sempre agradeço o Dr. Diogo Gavarrete, que é o médico que me acompanha, né? Eu sempre agradeço, rezo por ele toda noite para que Deus ilumine ele, para que ele sempre me dê o remédio indicado, as enfermeiras, os enfermeiros, todo o pessoal que me acompanha. Então eu vivo um dia de cada vez e tento manter o meu humor. Como eu falei, tem os dias difíceis? Claro que tem, né? Nós não somos máquinas, todos têm. Tem os dias que está para baixo? Tem, né? Mas eu procuro levar a vida um dia de cada vez. Então vamos nos divertir, vamos fazer o programa na rádio, vamos passear com os filhos, vamos viver da melhor forma. À noite eu encerro aquele dia e se Deus me permitir que eu acorde no outro dia, a gente vai para outro dia. E assim eu tenho vivido esses 2 anos e meio. Para encerrar, traduz o que é vida. Vida é a coisa mais gostosa do mundo, Cristiano. Depois que você passa por um momento desse, a gente não dá valor para muita coisa. Coisas simples, por exemplo, quando eu fiquei todo aquele tempo internado no hospital, e aqueles enfermeiros, enfermeiras maravilhosos me tratando e me davam um banho, né, toda noite. Então, todos os dias, eu ficava imaginando eu poder tomar um banho de chuveiro, né? Quem que dá valor para um banho de chuveiro, né? Quando eu cheguei em casa, a Mônica foi tirando todos aqueles curativos, todas aquelas coisas, e a gente se abraçou debaixo do chuveiro e foi aquele banho que parece que eu nunca tinha tomado, né? Por que eu cito do banho, e esse momento com a Mônica, assim? Porque a gente não dá valor para certas coisas e daí a vida, né, passa a ser a coisa mais gostosa do mundo, né? Você viver, para mim viver hoje é a coisa que eu mais quero. Eu conto os minutos, né? Eu domingo de manhã eu acordo todo mundo de manhã lá em casa. Vamos acordar porque a gente não pode perder o domingo. Não vou ficar dormindo, perder o domingo. Não, mas eu estou cansado. Não, vamos acordar, vamos aproveitar o domingo, né? Então coisas assim que eu não fazia, coisas que eu não ligava, você começa a dar valor. Eu sempre falo, pena que eu não vi isso antes, né? Mas eu vivo muito bem e esse momento, esses 2 anos e meio que eu vivo, a vida para mim é algo maravilhoso, né? É uma coisa que eu vivo, procuro viver. Quando você me perguntou com relação, você está fazendo quimioterapia e rindo, contando piada, é porque eu procuro viver a cada minuto, aproveitar essa vida que Deus me deu.